Olá, tudo bem? Renato, Instituto Melhor de Nós. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Igreja Eleita. Se esse assunto for relevante para você, peço que você possa estar se inscrevendo no canal, deixando um joinha para estar nos fortalecendo. Muito bem, a Igreja Eleita, nós vamos falar hoje sobre a intercessão pelos Efésios. Eu tenho comentado aqui já há algum tempo sobre a Igreja Eleita, que é um estudo que está baseado no livro de Efésios. Para essa aula de hoje, a intercessão pelos Efésios, o texto base que nós vamos usar aqui está lá em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. É uma oração, que vai acontecer ali. Por essa causa, ou por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então aqui é uma oração feita pelo apóstolo Paulo ao pessoal de Éfeso. A introdução. Os destinatários dessa carta eram principalmente cristãos gentios. No capítulo 2 e na primeira metade do capítulo 3, Paulo falou sobre a grande transformação que Deus realizou em sua vida, da morte para a vida. E como os cristãos, não mais divididos entre judeus e gentios, mas agora são um em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, ele então relatou como Deus o chamou para ministrar aos gentios. A este povo, Paulo faz intercessão. Então, isso aqui é uma introdução de como Paulo se dirige a esse povo. Um povo que Paulo tinha dado seu testemunho, tá? E agora, Paulo conta para eles acerca da salvação, da morte para a vida, e agora Paulo ele vai fazer uma oração por esse povo. O povo que estava em Efésio, um povo que não era judeu, mas um povo gentil. Agora, ele conclui o capítulo 3 com uma oração pelos destinatários da carta. Então ele faz ali uma introdução e agora ele conclui já o capítulo 3 com uma oração, melhor dizendo, para os destinatários da carta. Por quê? Porque ainda tinha coisas muito importantes que ele queria tratar, que eram relacionadas à base, seja da família ou à base da igreja, que viria nos capítulos posteriores, Então ele faz essa oração, e essa oração tem muita coisa interessante aqui. O poder do Espírito. Paulo ele começa a carta dizendo assim, por essa causa, ou começa a oração, Essa frase liga os versículos que se seguem ao que Paulo disse anteriormente, que os cristãos agora são um em Cristo Jesus, sem separação entre cristão e gentio e judeu, e que Deus chamou Paulo para ministrar aos gentios. Então, ou seja, por essa causa, é uma ligação que Paulo faz, não tem separação. E aqui é muito interessante a gente entender isso aqui, porque lá ele já mostra que não havia essa separação. Ele orava por uma causa que era uma causa da igreja como um todo. Não havia separação entre judeu e gentil. Cristão era aquele que aceitava o Senhor Jesus. Da mesma forma, hoje a gente continua batendo essa mesma tecla aqui, olha.
né? Embora a gente vive dizendo que na igreja não há separação, né? Que na obra de Deus não há separação, nós vemos um evangelho hoje, na maioria das vezes, que ele faz muita separação, faz muita acepção de pessoas, né? Dependendo do lugar que você vai, você tem um destaque pelo cargo que você tem, né? Se você é pastor, se você é presbítero, às vezes você é recebido diferente. Se você fala que é um obreiro, muitas vezes a pessoa não dá nem importância para você. De quem é chamada toda a família no céu e na terra. A atribuição de nomes é o privilégio do Criador. Nas famílias humanas, pai e mãe nomeiam os seus filhos. A nomeação é essencial para a identidade da criança, como nome não apenas nos diz quem somos, mas também nos liga aos nossos pais, que nos deram o nosso nome. Então, quando ele diz, né, de quem é chamada toda a família no céu e na terra, está querendo dizer o seguinte, que ele orava por um povo agora, que mesmo eles não sendo judeus, mas eles eram agora povo de Cristo, eles faziam parte de uma mesma igreja. E essa igreja, eles foram adotados por Deus. Olha, de quem é chamada toda a família no céu e na terra. Eles tinham um nome agora. Eles foram adotados por Deus Pai. Agora nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Mas o Pai Celestial, ele é o Criador Supremo, ele é aquele que criou todas as famílias, tanto no céu, que ainda estão vivas, tanto na terra, que ainda estão vivas, quanto no céu, aquelas que morreram. O Pai Celestial, ele tem, portanto, o privilégio de atribuir nomes a todas as famílias e a toda a criação. Então, ser nomeado, olha que interessante isso aqui, ser nomeado pelo Pai Celestial nos dá a nossa identidade espiritual e nos liga ao nosso Pai. É natural que esse poder venha através do Espírito Santo. A presença de Deus conosco. Deus habitando em nossos corações. Deus nos guiando e nos capacitando. Então, até em Apocalipse, quando nós lemos sobre as 7 igrejas, tem uma referência lá, que fala assim, olha, e ao vencedor lhe darei um novo nome. Esse novo nome que nós recebemos é quando nós somos chamados, ou melhor dizendo, esse novo nome que recebemos é quando você aceita Jesus e você é chamado filho de Deus. Eu aceitei Jesus, agora eu sou um servo, eu sou um filho de Deus. Eu sou igual a qualquer outro, independente se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho, independente se eu tenho casa boa ou se eu não tenho, se eu aceitei a Jesus, a minha condição espiritual, os meus privilégios espirituais são os mesmos de qualquer outra pessoa. Basta eu estar na presença de Deus, eu permanecer na presença dele, que quando Jesus voltar, ou se eu partir antes, eu terei um novo nome escrito no livro da vida, porque eu estarei com o Senhor na eternidade. Então Paulo faz uma intercessão para que a medida de poder possa ser concedida a esses cristãos esteja de acordo com as riquezas da glória de Deus. Olha que interessante. Então a próxima parte aqui, fechei muito aqui. Arraigados e fundados no amor, ou fundados em amor. Amor, no original, o amor de Deus é o amor ágape. Tá? Então no versículo 17 ele fala, como todo jardineiro sabe, as plantas dependem das raízes para nutrir e sustentar. As raízes podem ser subterrâneas, invisíveis ao observador casual, mas são absolutamente essenciais para o bem-estar da planta. Então, quando ele diz aqui, olha isso aqui, arraigados em amor e fundados em amor, o que ele está dizendo? Que nós, como cristãos, nós, como servos de Deus, a oração dele é que nós entendêssemos isso, que nós, como servos de Deus, nós temos que estar enraizados no amor. Essa referência que eu coloquei aqui do jardineiro, isso aqui é porque,
Vou ler de novo. Ó. Como todo jardineiro sabe, as plantas dependem das suas raízes para nutrir e sustentar. As raízes podem ser subterrâneas, invisíveis ao observador, mas são absolutamente essenciais para o bem-estar da planta. Ou seja, o que traz vida para a planta, o que vai suster e nutrir a planta é aquilo que a raiz está absorvendo, no geral, né? É aquilo que a raiz está absorvendo. Se você arranca uma planta, você corta, tira a raiz dela da terra, aquela planta ela vai perder esses nutrientes e vai morrer. Então, o local onde essa planta está, ou seja, a terra onde essa planta está, é que vai passar o que essa planta vai viver, o que essa planta vai precisar, os nutrientes que ela vai precisar. E o servo de Deus, ele tem que estar arraigado, enraizados em quê? No amor. Mas não é nesse amor que as pessoas falam, esse amor filosófico, platônico. Não. Quando fala enraizados em amor, é no amor ágape, é no amor de Deus. Nós temos que entender que todo o propósito de Deus, ele foi feito por amor. Tudo que Deus fez, né, desde a morte de Jesus na cruz, foi por amor. Jesus não era obrigado a fazer nada, ele fez por amor. Ele iniciou essa obra de redenção por amor. E o amor de Deus, ele é um amor justo, ele é um amor baseado na justiça de Deus. O que é isso? Não é porque ele me ama que ele vai me passar a mão na cabeça e deixar eu fazer o que eu quero para mim ficar tranquilo sempre no bem. Que tem pessoas que entendem que ser cristão é você não ter luta, não ter sofrimento, né? Não. Quando fala enraizados em amor, é no amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor que cuida de você. Ele é um amor que entregou o seu próprio filho para poder te dar a vida. Tá? Jesus, ele pagou o maior preço pelo meu e pelo seu pecado. Mas esse amor também, ele é justo. Por que ele é justo? Porque ele é um amor puro e ele é um amor que quer o seu bem. Portanto, se você é um servo de Deus, mas se você andar relaxadamente, lógico que Deus vai castigar você. Se você precisar de um puxão de orelha, lógico que ele vai te dar. Mas não é porque ele te odeia, não é que ele está te cobrando que não gosta de você. É exatamente por isso aqui, ó. Porque ele te ama, exatamente porque ele te ama, que ele quer cuidar de você. Exatamente porque ele te ama, que ele quer te castigar. Ele não tem prazer em castigar, mas ele vai te castigar aqui, te dar uma repreensão, para corrigir você e você voltar para os caminhos de Deus. Tá bom? E a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Então, isso aqui foi algumas partes que eu dividi para a gente poder entender essa oração. Então, no versículo 20, Paulo continua a oração. Então, Paulo, ao orar para esses cristãos comuns, ele fala assim, ó, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Será que ele pediu demais? De modo nenhum. Deus é capaz de fazer muito acima de tudo o que pedimos ou pensamos, além de qualquer coisa que nossa mente possa imaginar. Antes, Jesus prometeu, certamente eu digo a você que, acredite em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E ele fará obras maiores do que essa, porque eu estou indo para o meu Pai, e tudo que você pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você perguntar algo em meu nome, eu farei. Olha que interessante. Então, quando Paulo ora para que esses cristãos sejam cheios de toda a plenitude de Deus, é uma oração, é uma intercessão com a intenção de que eles possam realizar obras maiores do que a que nós ouvimos e falamos, tá? Deus, ele nos dá o poder de fazer obras maiores do que nós lemos na Bíblia. Mas o diferencial aqui é que toda obra espiritual, toda a questão espiritual que envolve a palavra de Deus, toda a bênção espiritual, ela tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? É a salvação do homem, tá? Então, quando Paulo fala
que sejam cheios de toda a plenitude de Deus, não era para ser cheio da plenitude, né, ser cheio do poder, para sair fazendo coisas para chamar atenção, para ficar famoso, para ficar rico, não. É esse cheio do poder, cheio da graça, cheio da plenitude de Deus aqui, e poder fazer obras, como Jesus falou, maiores do que a que ele fez aqui, isso que é no sentido seguinte, de você ter a sua vida à disposição do Espírito Santo, para que ele possa te usar da forma que ele quiser, no intuito de quê? De que converta mais pessoas para o reino de Deus. Tá? Então olha que interessante que a gente viu aqui. Paulo, ele começa a oração orando para um povo que é igual a todo mundo, onde não há separação de pessoas. Tá? Ele na oração ele afirma que agora todos nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, né? E agora ele nos ensina que nós precisamos ser enraizados no amor para entender quando vêm as lutas e as dificuldades, tá? E eu entendendo isso tudo, o que vai acontecer comigo? Eu vou poder ser cheio do Espírito Santo. Eu cheio do Espírito Santo, eu realizo isso aqui, que está no versículo 20. Tá? E por fim aqui, isso que está no versículo 20. Tá? Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe, fique com Deus.